Olá, para vocês que estão em casa, aqui é o professor Rogério para mais uma videoaula. O título é Corpo Humano e as Doenças. O objetivo dessa aula é compreendermos quais órgãos do corpo humano, de que forma o corpo humano é afetado pelas doenças. A forma de transmissão de algumas doenças, ou seja, como elas passam de uma pessoa para outra, e os sintomas nos indicam quais órgãos são afetados pelos agentes causadores de doenças. Doenças transmitidas pelo ar, como a Covid-19 e a gripe comum, elas afetam qual parte do corpo humano? Nessas doenças transmitidas pelo ar, o agente causador, pode ser um vírus, uma bactéria, afeta o sistema respiratório. Ele afeta as vias respiratórias, como o nariz, a faringe, que é a garganta, brônquios e os pulmões. Então, nessas doenças são transmitidas pelo ar, o agente causador, ele afeta as vias respiratórias, que são essas vias por onde o ar passa na respiração. Então, nariz, a cavidade nasal, que é esse espaço dentro do nariz, a faringe, que é a garganta, esses tubos por onde o ar passa, como a traqueia, brônquios e os pulmões. Então, esses são os órgãos afetados por doenças transmitidas pelo ar. Por isso que os sintomas, que aparecem são tosse, nariz escorrendo entupido, falta de ar, perda de olfato, são sintomas que podem acontecer nessas doenças que são transmitidas pelo ar. Então, nessa imagem podemos entender que quando uma pessoa está com a doença, os agentes causadores, eles são jogados no ar, eles são transmitidos, por exemplo, no espirro, quando tossimos, arremessamos no ar gotículas de água que saem de dentro do nosso corpo, carregando esses agentes causadores, vírus ou bactérias. Por isso que nessas doenças transmitidas pelo ar, uma forma de prevenção é cobrir a boca e o nariz quando a gente vai espirrar ou tossir. Então você pode pôr um lenço ou colocar o antebraço, uma roupa, um lenço, um papel para ser jogado fora e a gente cobre o nariz e a boca antes de espirrar. E agora nessa pandemia da Covid a gente usa a máscara para filtrar esse ar que vai entrar nos nossos pulmões. Algumas doenças são transmitidas por água e alimentos contaminados, como a disenteria, verminoses, vermes, e viroses. Então, quantas vezes uma pessoa ficou doente, com mal-estar, com diarreia, procurou um médico e ele falou, é uma virose. Essas viroses são causadas por um vírus chamado rotavírus, tá? Então, essas doenças transmitidas por água ou alimentos contaminados, nessas doenças transmitidas por água ou alimentos contaminados, os agentes causadores afetam o sistema digestório, principalmente estômago e intestinos, e podem provocar sintomas como vômito e diarreia. Então, agentes causadores que estão em água contaminada, alimentos contaminados, eles vão afetar principalmente o sistema digestório, porque nós engolimos a água e os alimentos. Então, esses agentes causadores afetam o sistema digestório, principalmente o estômago e os intestinos. Por isso que os sintomas que aparecem nessas doenças incluem vômito e diarreia, porque são o estômago e os intestinos os órgãos afetados, tá? Então, por isso que é muito importante estar atento à água que você bebe, se ela é tratada, filtrada, se o alimento que você vai ingerir ele foi bem armazenado, se não está estragado, a limpeza a higiene de alimentos crus, como alface, tomate, frutas, que precisam ser lavados e higienizados,
Então é muito importante para evitar a transmissão dessas doenças, ter esses cuidados. Algumas doenças são transmitidas por picadas de insetos, né? Podem ser pernilongos, né? Mosquitos, como o Aedes aegypti, ou pode ser um outro inseto, né? Como um percevejo, que é chamado de barbeiro. Então, essas doenças transmitidas por picadas de insetos são a dengue, febre amarela, a malária, doença de Chagas, são alguns exemplos, tá? Aqui em São Paulo são mais comuns, é mais comum a dengue, né? Depois a febre amarela. A malária e a doença de Chagas são menos comuns aqui na região sudeste. Nessas doenças transmitidas por picadas de mosquitos ou outro inseto, os agentes causadores afetam o sistema circulatório. Então, o sangue, vasos sanguíneos e o coração. Então, esses insetos, quando eles picam, eles estão atrás de sangue para se alimentar. E ao picar, acabam transmitindo agentes causadores, vírus, protozoários, né? Então, esses insetos, eles transmitem, eles não causam doença. Quem causa é o vírus ou protozoário que eles transmitem. E para eles transmitirem, eles precisam picar uma pessoa que está com a doença para poder transmitir o vírus ou protozoário para outra pessoa. Então, esses insetos, ao picarem, acabam contaminando a nossa corrente sanguínea, né, vasos sanguíneos do coração, com vírus ou protozoários. Então, eles entram na corrente sanguínea, vão afetar o sangue, né, os vasos sanguíneos, que são as veias, artérias, tá? E podem causar que tipos de problemas, né? Que sintomas? Dor no corpo todo, né? Porque se espalham pelo corpo todo pelo sangue. Febre, né? A malária provoca muita febre. Fraqueza muito intensa, né? Manchas vermelhas na pele, sangramentos no nariz, problemas de coagulação sanguínea, né? E problemas no coração, que é o caso da doença de Chagas, que afeta principalmente o coração, tá? E aí nós temos algumas doenças que são transmitidas por sangue contaminado, ou objetos que entram em contato com o sangue contaminado, como agulhas. Um exemplo é a hepatite e a AIDS, tá? No caso da hepatite, o fígado é o principal órgão afetado. Então, nessas doenças transmitidas por sangue contaminado ou agulhas, né, que entram em contato com sangue contaminado, a hepatite, né, que é um exemplo, ela afeta o fígado, que é um grande órgão que nós temos aí no abdômen do lado direito do corpo, que tem muitas funções importantíssimas no corpo. Então, na hepatite, o fígado é o principal órgão afetado e os sintomas que aparecem são pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras, perda de apetite e mal-estar geral, tá? Na AIDS, os glóbulos brancos do sangue, né, que são as células de defesa do corpo, que são afetados. Então, a AIDS pode ser transmitida por sangue contaminado. O agente causador é um vírus, né, o HIV, e ele vai atacar o HIV, esse vírus, os glóbulos brancos do sangue, as células de defesa, tá? E aí, finalmente, nós temos as doenças transmitidas nas relações sexuais, como a sífilis, a gonorreia e a AIDS. Nessas doenças transmitidas nas relações sexuais, né, as famosas DSTs, né, são transmitidas nas relações sexuais com pessoas doentes, pessoas infectadas, tá? Então, as bactérias causadoras da sífilis e da gonorreia afetam os órgãos genitais e ou urinários, como pênis, vagina e uretra. Então, essas doenças que podem ser transmitidas nas relações sexuais, como a sífilis e a gonorreia, as bactérias, elas vão afetar o quê? Os órgãos genitais. Então, pênis, né, e uretra, que é o canalzinho aqui por onde passa a urina, né, nos homens, e nas mulheres afetar a vagina e a uretra, que também passa a urina. E aí, afetando esses órgãos, as pessoas doentes apresentam sintomas como ardência no local, ardência na vagina, ardência no pênis ao urinar,
bolhas, feridas que aparecem, né, nos órgãos genitais e corrimento com pus, tá? Então são indícios dessas doenças, né, da sífilis e da gonorreia. No caso da AIDS, ela é transmitida por relações sexuais, né? Pode ser transmitida por relações sexuais, mas ela não afeta os órgãos genitais. Ela vai afetar quem eu comentei lá na tela anterior. Ela afeta os glóbulos brancos do sangue, as células de defesa. Então, nas relações sexuais, o vírus HIV que causa AIDS, ele entra na corrente sanguínea pelos órgãos genitais, tá? E aí, na atividade que vocês vão ver aí no arquivo Word, que está anexado aí no Google Sala de Aula, vocês vão encontrar duas tabelas, tá? Vocês vão completar esta tabela de que forma? Aqui eu tenho doenças transmitidas pelo ar. Vocês vão escrever exemplos de doenças transmitidas pelo ar e quais são os órgãos afetados. Qual parte do corpo? Comentei no vídeo agora mesmo. Doenças transmitidas por água e alimentos. Exemplos. Então, é o nome de doenças transmitidas por água e alimentos. Quais órgãos são afetados? Doenças transmitidas por picadas de mosquito ou insetos. Exemplo, o nome da doença. Órgãos afetados. Doenças transmitidas por sangue contaminado. Exemplo da doença. Órgão afetado. E assim por diante, tá? Em seguida, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Um pouco mais longa, em que vamos relembrar e aprender as funções de cada parte do corpo humano. Então, a segunda tabela, vocês vão escrever as funções das vias respiratórias, as funções dos pulmões, né? Qual é a função do estômago, função dos intestinos. Então, pesquisa, escreva o que, e vão escrever o que eles fazem, né? O que esses órgãos fazem. A função do fígado, funções, são várias funções do fígado. Então, vocês vão escrever as principais funções do sangue. Tá? E uma pesquisa aí para a gente aprender e relembrar as funções de cada órgão, tá? Então é isso, a gente finaliza essa videoaula. Qualquer dúvida com relação à atividade, vocês me perguntem lá por mensagem no Google Sala de Aula, tá? Obrigado aí pela atenção de vocês. Tchau.